A paz do Senhor Jesus e boa noite. Eu quero trazer hoje uma oração poderosa, mas junto com essa oração, um estudo muito forte. Depois que você ouvir esse estudo e esta oração, você vai vencer todos os seus 6 inimigos. Eu quero te apresentar os 6 maiores inimigos da oração. Eu quero trazer detalhadamente para você. Então, se você está com dificuldade de orar, eu vou te apresentar os 6 inimigos da oração. E nós vamos expulsar esses inimigos. Nós vamos saber como vencer esses 6 inimigos. Nós vamos conhecer quais são as ferramentas para vencer os 6 inimigos da oração. O primeiro inimigo da oração. O primeiro inimigo da oração é o cansaço. Sabe quando você trabalha o dia a dia, quando você faz algum tipo de atividade, você acaba se cansando de tal forma, e muitas das vezes não é o cansaço físico, às vezes é o cansaço espiritual. Como é paralisante, né, o cansaço? Ele impede de a pessoa perseverar na oração, mas é justamente na oração que vence, né, e supera esse estranho cansaço. Estranho demais esse tipo de cansaço. Então, como que vence esse cansaço? Nós vamos vou estar explicando para você. Pois a Bíblia diz, né, faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Olha aí. Os que esperam no Senhor renova as suas forças, sobe com asas como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqui o livro de Isaías está a primeira ferramenta para você vencer esse inimigo. Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31. Então, persevere na oração, né? E Deus vai te fortalecer, porque o Senhor falou que aqueles que esperam, que confiam no Senhor, eles correrão como águia, voarão como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas quando você entrar nesse primeiro combate, você já entra com arma de fogo, repreendendo e mandando Jesus queimar esse espírito do cansaço. Você já entra, já usa essa palavra, a qual eu mencionei aqui, Isaías capítulo de número 40, versículo 29 ao 31, e faz uma oração mandando Jesus queimar todo o cansaço. Então, esse inimigo do cansaço, ele consegue neutralizar a pessoa que quer orar. Tem gente que conseguia orar ajoelhado, hoje ora deitado, porque não aguenta levantar, porque do cansaço é algo estranho. E o segundo inimigo da oração é a distração. Esse aqui, para mim, esse é um dos piores, né? Você não consegue se concentrar, outros pensamentos vêm, a sua mente, quando você quer orar, durante a oração, de repente você percebe que seus pensamentos estão bem longe. Essas são as armas do inimigo, que você, né, fica com sua mente distante, longe, para não entender, não conseguir se concentrar. Essa é a arma do inimigo para derrotar. Então, orando em voz alta, esse é um dos segredos, orar em voz alta. Davi diz no Salmo 55, versículo 16 e 17, eu, porém, invocarei o Deus e ao Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas, e lamentarei, e
ele ouvirá a minha voz. Ore com voz forte e audível, e as distrações não terão poder sobre você. Veja só, o segredo de orar é orar em voz, é orar alto quando você não está conseguindo orar direito, quando você está com a mente distraída. Às vezes você está orando ali, daqui a pouco você está pensando em outra coisa, está pensando em rede social, está pensando em comida, está pensando nos problemas. Então o salmista Davi diz que ele orou à tarde, ele disse: orei à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Ele falou que ele fez as suas queixas, orou 3 vezes, em voz alta, em voz audível. Por quê? Para o inimigo ouvir, você tem que orar repreendendo ele. Eu te repreendo em nome de Jesus, espírito da distração, e mando uma oração de fogo para Jesus queimar. E nessa segunda oração, você usa o Salmo. Primeiro você lê o Salmo 55, versículo 16 e 17, e entra nessa oração em voz alta. E o terceiro inimigo da oração, agora, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, aperte o sininho de notificação, compartilhe, para você não perder nenhuma oração, nenhum conteúdo. Então, a inquietação é o terceiro inimigo. Vamos ver a inquietação. Uma inquietação inexplicável tomou conta de você. Justamente dessa inquietação é que você pode se livrar quando ora, seja qual for a causa. Pode ser qual for a causa, pecado, nervosismo ou incredulidade. A Bíblia diz: confia os teus cuidados ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, versículo 22. Você vai ler esse salmo e vai repreender esse espírito da inquietação interior. Esse é a inquietação interior. Existe a distração e a inquietação. E mais, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, verso 11. Somente na oração você receberá ajuda para se libertar da inquietação de seu coração. Esse é o terceiro inimigo. Qual é o quarto inimigo? A pressa. Então, a pessoa fica com pressa, e nós vamos entender acerca da pressa. A arma que Satanás provavelmente usa com mais sucesso contra o que quer orar é a pressa. O que diz as Escrituras em Eclesiastes capítulo 8, verso 3. Não te apressem em deixar a presença dele. Dele de quem? De Deus. Não devemos ter pressa em deixar a presença do Senhor. Qual é a sua causa de sua pressa? A montanha de trabalho que espera por você? Seu trabalho parece não ter fim, mas é justamente na oração que você recebe as condições para fazer seu trabalho bem feito e com rapidez. Quanto mais você ora, mais trabalha. Sei muito bem que isso contraria nossa lógica, mas milhares de experiências confirmam essa receita. E a Bíblia diz em Isaías 55, versículo 2 e 3, porque que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Então gaste seu tempo e seu dinheiro com coisas que satisfaz a sua alma.
E o quinto inimigo, o desânimo. Sabe aquele desânimo que você não consegue orar, você está desanimada. Você está desanimado, está desanimado então. O que diz a Bíblia acerca do desânimo? Vamos ver o que a Bíblia diz? Isaías capítulo 35, versículo 3 e 4. Existe apenas um meio de nos livrarmos do desânimo e do desalento em nosso coração, através da oração. Enquanto escrevo essas linhas, parece que poderes das trevas tentam me impedir de dizer as coisas como elas são. Sei que Satanás faz todo o possível para deixar você tão desanimado a ponto de não conseguir crer que a oração de fato lhe abre as fontes divinas. Então esse é o segredo. E sempre leia esses versículos. O desânimo é uma arma que neutraliza muitas pessoas que oram. Desânimo é começar e parar, desanimar e não olhar para longe o suficiente. A Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, esse olhar para cima, para Jesus é desviar o olhar das coisas visíveis ao nosso redor e voltá-lo para Jesus. Volta-se para Ele orando. Você está desanimado por causa da sua fraqueza espiritual, desanimado por seus fracassos, desanimado pela dureza de coração das pessoas, desanimado pela triste circunstância em que vive? Paulo exclama em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, em que tudo ficamos perplexos, porém não desanimado. Por quê? Porque ele era um homem de oração. Isaías exclama, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalento de coração, sede forte, não temais, ó o vosso Deus, vingança vem a retribuição de Deus. E ele vem e nos salvará. Isaías 35, versículo 3 e 4. Então, o último inimigo da oração, é a preguiça. Preguiça é uma arma traiçoeira que Satanás usa contra aqueles que desejam se tornar pessoas de oração. É a arma da carne e é a sensação de impotência. Você se ajoelha, quer orar, mas não consegue dizer uma única palavra. Tudo parece muito difícil. A carne não consegue orar. Como você consegue se livrar dessa incapacidade e dessa preguiça? A resposta é: ore com a Bíblia, leia em voz alta e as promessas que falam da oração. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á. Então, Mateus capítulo 7, versículo 7. Esses são os 6 inimigos da oração. Então, ore comigo, o momento que chegar esta oração até você, ore comigo, repita o que eu vou falar. Então, vamos orar. Fala, Senhor Jesus, nesse momento, nesta hora, eu entro na tua presença, repreendendo, meu Senhor da glória, todos os inimigos, meu Senhor Jesus Cristo, que tenta impedir a minha comunicação contigo. Eu repreendo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo o espírito do cansaço, cansaço físico, cansaço espiritual, vai queimando, Jesus, todo o cansaço físico e todo o cansaço espiritual. Senhor Jesus, também eu repreendo no teu nome todo espírito da distração. Vai queimando, Senhor Jesus, todo espírito da distração na minha vida que tenta me distrair. Senhor Jesus, também eu repreendo todo espírito da inquietação interior.
Vai queimando todo esse espírito da inquietação que tenta tirar o meu foco. Queima, Senhor Jesus, esse espírito da inquietação. Senhor Jesus, também eu venho te pedir, vai repreendendo e vai queimando todo o inimigo da pressa, todo o demônio da pressa que tenta me apressar em sair da presença do Senhor. Senhor Jesus, também eu repreendo o espírito do desânimo. Senhor Jesus, vai queimando esse espírito do desânimo e vai me dando ânimo e força. Senhor Jesus, eu repreendo todo demônio, todo espírito da preguiça. Queima todo espírito da preguiça e me dá força e coragem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, você que vai ser alcançado por esta oração. Não se esqueça de se inscrever, né? E apertar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo e compartilhar com quem você puder. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.